Hoje vamos mergulhar fundo nos detalhes de uma das tecnologias que redefiniu os padrões de acurácia na genômica, o sistema de sequenciamento SOLID. Para a gente entender essa tecnologia por completo, nosso roteiro vai passar por 6 pontos. Primeiro, o contexto histórico. Depois, o princípio bioquímico único por trás do sistema. Na sequência, vamos detalhar o processo passo a passo, desvendar o segredo da sua alta acurácia, explorar as aplicações e, por fim, discutir o seu legado na genômica. Para entender a importância do SOLID, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para um momento de virada na ciência genômica, bem no começo do século XXI. Com a conclusão do Projeto Genoma Humano, em 2003, um feito construído sobre a base do método de Sanger de 1977, a biologia entrou em uma nova era. O desafio não era mais apenas conseguir sequenciar, mas fazer isso em uma escala gigantesca. E foi isso que impulsionou o desenvolvimento rapidíssimo das plataformas de sequenciamento de nova geração, as NGS, incluindo a Solid, que surgiu ali por volta de 2007. A questão fundamental, portanto, mudou completamente. A demanda agora era por tecnologias que pudessem gerar gigabytes de dados de forma rotineira, com custos baixos e em pouco tempo. Mas, acima de tudo, o santo graal era a precisão. A detecção de variações genômicas sutis dependia diretamente disso. E foi justamente nessa busca incansável por precisão que a tecnologia SOLID se diferenciou, adotando uma abordagem bioquímica que era fundamentalmente distinta das suas contemporâneas. O coração da tecnologia SOLID é o que chamamos de sequenciamento por ligação. Em vez de usar uma DNA polimerase para construir uma nova fita de DNA, adicionando nucleotídeos um a um, o sistema SOLID emprega uma outra enzima, a DNA ligase, para unir sondas de oligonucleotídeos que já estão prontas diretamente na fita molde. Então, o ponto crucial é este. O sequenciamento por síntese, que ficou muito conhecido com a Illumina, lê o DNA à medida que ele sintetiza uma nova fita. Já o sequenciamento por ligação, do SOLID, funciona de outra forma. Ele lê o DNA ao identificar qual sonda, de um conjunto de sondas conhecidas, se liga corretamente ao molde. Parece uma diferença sutil, mas as implicações para a acurácia, como a gente vai ver, são enormes. Agora, vamos detalhar as etapas que transformam uma simples amostra de DNA em dados de sequência digitais usando o sistema SOLID-Wide. O fluxo de trabalho pode ser dividido em 3 grandes fases. Primeiro, a preparação da biblioteca, onde o DNA é fragmentado. Segundo, a amplificação clonal, que garante um sinal robusto. E terceiro, os ciclos de ligação, que é onde a leitura da sequência efetivamente acontece. O processo começa com a fragmentação do DNA genômico. Como ilustrado aqui no esquema, adaptadores de sequência conhecida, identificados como P1 e P2, são então ligados a cada extremidade desses fragmentos. Esses adaptadores são cruciais para as etapas que vêm a seguir de amplificação e sequenciamento. Depois de preparar a biblioteca, cada fragmento de DNA se liga a uma microesfera, uma bead. Essas esferas são isoladas em gotículas de óleo, formando verdadeiros microreatores individuais. Dentro de cada gotícula, a PCR em emulsão, ou IMPCR, cria milhares de cópias idênticas do fragmento original, cobrindo toda a superfície daquela microesfera. E agora, chegamos à química central do processo. Primeiro, um primer universal se anela ao adaptador P1. Em seguida, um conjunto de sondas de 8 bases é introduzido. Note que cada sonda tem um fluoróforo, uma molécula que emite uma cor específica. A enzima DNA ligase, então, identifica e une a sonda cuja sequência inicial é perfeitamente complementar ao molde de DNA. Uma câmera captura a cor emitida. E, imediatamente após a leitura, a sonda é clivada, o que remove a cor e prepara todo o sistema para um novo ciclo de ligação. O mecanismo de reset, ilustrado aqui, é uma das características mais engenhosas do sistema. Após uma série de ciclos de ligação, a fita é resetada. Um novo primer, que é uma base mais curta que o anterior, identificado como N1, é anelado. Olhando o diagrama, podemos ver como isso desloca o ponto de partida da leitura em uma base. Isso permite que o sistema interrogue as bases que não foram lidas na rodada anterior. Esse processo é repetido 5 vezes, com primers progressivamente mais curtos. Um sistema que garante que cada base na sequência original seja de fato lida 2 vezes de pontos de partida diferentes. Essa leitura dupla de cada base é a chave para maior inovação e a principal vantagem da plataforma Solid, seu sistema de codificação de 2 bases, conhecido como espaço de cores.
Esta era a pergunta fundamental que a genômica enfrentava. Em um oceano de dados, como ter certeza de que uma variação observada é uma característica biológica genuína e não apenas um artefato do processo de sequenciamento? A solução da Solid foi engenhosa. Em vez de uma cor representar uma única base, como A, C, G ou T, cada uma das 4 cores fluorescentes representava um par de bases adjacentes, um dinucleotídeo. Como podemos ver na tabela de decodificação, a cor azul, por exemplo, poderia representar as combinações AC, CA, GT ou TG. A sequência de cores gerada pelo sequenciador era, portanto, uma representação codificada e com redundância da sequência de DNA. Este diagrama ilustra o poder desse sistema. Observe o exemplo de um SNP real. Quando uma única base na sequência de DNA muda, isso afeta a identidade de 2 pares de bases adjacentes. Consequentemente, isso resulta em uma mudança previsível em 2 cores consecutivas no espaço de cores. Em contraste, um erro aleatório de leitura pela máquina afetaria apenas uma sonda, resultando na mudança de apenas uma cor. Essa mudança única cria uma transição de cor que é matematicamente impossível segundo as regras de decodificação. É assim que o sistema consegue distinguir uma variação biológica real de um erro técnico. O resultado dessa codificação de 2 bases e da química de ligação foi uma acurácia validada superior a 99,94%. Para a época, era um dos sistemas de sequenciamento de nova geração mais precisos disponíveis, um diferencial crucial para muitas aplicações de pesquisa. Com essa acurácia excepcional, a plataforma Solid abriu portas para investigações científicas que exigiam um altíssimo grau de confiança nos dados. Sua precisão a tornou ideal para o ressequenciamento de genomas, onde o objetivo é encontrar pequenas variações em relação a uma referência. Foi amplamente utilizada na detecção de SNPs e pequenas inserções ou deleções em estudos de expressão gênica via RNA-seq e em epigenômica como ChIP-seq. Na área clínica, sua acurácia foi valiosa para o diagnóstico de desordens genéticas e também para a detecção de patógenos. Claro, nenhuma tecnologia é perfeita. Para entender completamente o lugar da Solid na história, é preciso avaliar tanto suas contribuições quanto seus desafios. Vamos resumir. A principal vantagem era sua acurácia incomparável e a capacidade de distinguir erros de variantes reais. No entanto, ela tinha limitações significativas. O comprimento de leitura era bastante curto, mesmo para os padrões da época, e um único ciclo de sequenciamento podia levar até 7 dias. Além disso, a análise dos dados no espaço de cores exigia uma infraestrutura computacional muito robusta e cara. No final, o legado da Solid não está apenas nos dados que gerou, mas no princípio que estabeleceu. Ela forçou a comunidade científica a pensar criticamente sobre a qualidade dos dados de sequência e demonstrou que inovações na química e na codificação poderiam resolver problemas fundamentais de erro e incerteza. Isso nos deixa com uma questão fundamental para o presente e o futuro da genômica. À medida que as tecnologias evoluem, a gente continua navegando entre essas mesmas variáveis. A busca por leituras mais longas, resultados mais rápidos e custos mais baixos é incessante, mas a lição da Solid permanece. A precisão não é apenas um detalhe técnico, mas um motor poderoso de inovação. A pergunta sobre qual é o equilíbrio ideal entre velocidade, custo e precisão permanece aberta.